Bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando mais o Ciência Show, o programa que segue todas as recomendações da OMS. Ai, protegida. No programa de hoje, nós vamos ter aquela entrevista maravilhosa, como sempre, né? A gente vai entrevistar hoje Mário Conraft. E agora, roda aí a entrevista pra gente, produção. Oi, professor, bom dia. Muito bom dia, tudo bem? Estamos bem, sim. Me chamo Brenda Kelly. Primeiro vamos começar, né, para querer conhecer um pouco mais sobre o senhor. A primeira etapa, quem vai iniciar vai ser a nossa amiga Isamara. Olá, professor, bom dia. Como a Brenda disse, eu me chamo Isamara. Assim como ela, também sou aluna da graduação de Biologia. Tá joia, Isamara. Prazer, viu? Prazer. Tudo bem, professor? E descobrimos que o senhor não é da região. E seu português é muito bom, fluente. É perfeito. Então, surgiu a dúvida se, na verdade, se demonstra que o senhor não está aqui há pouco tempo. Então, a gente queria saber quanto tempo o senhor está aqui na nossa região. E se o senhor fez algum curso para aprender o idioma, ou se foi a vivência mesmo que o tornou tão fluente no idioma, e se foi difícil aprender. Tá legal, então. Primeiro, muito obrigado pelas palavras gentis, mas eu posso falar que é bem provável que eu esteja falando português e morando aqui na região amazônica há mais tempo que vocês. Eu vim em 87, eu tinha 25 anos de idade, eu já tinha me formado em biologia, eu sou dos Estados Unidos, e eu me criei no canto nordeste dos Estados Unidos, numa região chamada Nova Inglaterra, que é um conjunto de 6 estados do extremo nordeste dos Estados Unidos, encostado no Canadá. Meu estado é o estado de Massachusetts, e eu sou de uma cidadezinha do interior que tem só apenas 2.000 habitantes, então realmente sou um ser mais interiorano. Eu nunca gostei muito de cidade grande, nunca me imaginei morando numa cidade de 2 milhões, jamais. A capital do meu estado, Boston, eu acho que tem, sei lá, entre 500 e 800 mil, né? Não chega a 1 milhão, e é uma capital famosa, cheia de tudo que precisa e tudo mais. E já é um lugar que eu evito o máximo possível, fica a 2 horas da minha região e eu nunca vou na capital. Enfim. Mas eu vim para a Amazônia para realizar um sonho, que era, eu acho que continua sendo o sonho de muitos, se não todo biologuinho, que é conhecer a floresta amazônica e né, se expor à história natural da Amazônia, à diversidade toda. Então, vim como estagiário no PDB-FF, que na época tinha outro nome, era o Projeto Tamanho Mínimo Crítico de Ecossistemas, estudando o efeito de fragmentação, de qualquer forma, desde 79, né? Eu vim em 87, já estabelecido um programa de estágio de 6 meses, que as pessoas participavam como escravinho mesmo de pesquisa, né, recebendo quase nada, mas todas as despesas pagas. E para quem tinha vontade de conhecer essas coisas, bastava. Imagina, a passagem paga e minhas condições de vida paga, as despesas pagas, e o resto era só aprender sobre os passarinhos, no meu caso, da mata. Um super prazer, 6 meses direto, quase direto, morando nos acampamentos do PDB-FF. A gente vinha um fim de semana a cada quinzena. Aí fazia muita festa, saía para o cinema, que custava $1. E tudo em Manaus, todos os preços de tudo se calibrava com dólar na época. E a ideia de pagar $1 no cinema, para quem ganhava $30 por mês, que era nossa bolsa, era ótimo. Enfim, a gente ia num restaurante, ia nos brega dançar forró, e ia lavava roupa e ia no cinema. Enfim,
Nessa época, eu cheguei, tendo estudado um pouco de português, eu fui ouvinte, depois de me formar da faculdade, eu já entendi que eu precisava conhecer a Amazônia. E fiz várias coisas para tentar me tornar um candidato mais elegível para ser aceito nesse estágio aqui no IMPA, no PDB-FF. E na época, importava gringo para isso, porque não tinha brasileiros interessados em fazer. Aqui, da região amazônica, amazônidas mesmo, jamais. E brasileiros até de outras regiões, era difícil. Tinha alguns mineiros, alguns paulistas, alguns do Nordeste, alguns do Extremo Sul, mas pouquíssima gente, e ninguém do Norte, se interessava em se meter no mato. Ainda era a fase, eu nem sei se existia ainda o curso de... Aliás, se já existia o curso de Biologia na UFAM. Muita gente ainda nessa de cumprir as expectativas dos pais, de ser um profissional liberal, ser engenheiro, ser médico, alguma coisa dessas. E a ideia de fazer biologia, muita gente achava uma decisão sem futuro. Enfim. Então, eu me preparei para ser aceito como estagiário, ainda na época que ainda importava gringo, que foi a minha sorte, porque hoje em dia não precisa importar ninguém, né? Não falta gente doido para conhecer, trabalhar, até de graça, como eu trabalhava, na boa, feliz da vida. Então, eu como ouvinte, eu voltei para casa dos meus pais, depois de me formar, como ouvinte, eu acompanhei uma disciplina de português por 1 ano, mas eu tenho certeza que vocês sabem muito bem como é isso. Você assistir ou participar numa aula formal de idioma, é muito fácil não aprender nada. Simplesmente fazer os exercícios, aprender a passar nas provas, mas não falar. Como falar? Não tinha com quem falar. Um bando de americano tentando aprender a falar português e nem falar. Era só uma questão de ler as palavras e tentar entender alguma coisa. Então, eu cheguei aqui com esse 1 ano de ouvinte e sem aprender nada das coisas da fala do dia a dia, muito menos amazonês, né? Que era outra coisa ainda. Então, foi morar no mato, trabalhar como estagiário, trabalhar com mateiros que não falava nada de inglês, então ser obrigado a falar português para me comunicar, para criar laços de amizade, de conseguir um almoço, qualquer coisa. E é assim que eu aprendi. Com 25 anos, todo mundo tinha falado que adulto não aprende mais. Balela, gente, tem nada a ver. Eu acho que depende muito da pessoa e tem características que podem ajudar. Eu acho que eu tenho um bom ouvido para sons e talvez uma boa capacidade de imitação, que eu uso muito com passarinho, mas isso eu acho que ajudou a fazer os sons direito. Mas a outra coisa era uma vontade muito grande, uma paixão que eu senti de cara pelo país, pelo povo, pela música, a comida e a mata e os passarinhos nem se fala. E então, se eu não conhecia, o senhor não veio antes dos seus 25 anos para a região? Foi a primeira vez que o senhor veio? Foi a primeira vez. Aliás, eu tinha viajado muito pouco em países estrangeiros. Eu fui, durante a faculdade, com meus 20 anos mais ou menos, eu fiz uma disciplina de ecologia tropical, que era oferecido pela faculdade que eu fiz, onde a gente viajava, a turma toda viajou para Costa Rica e Panamá, e andava, era uma introdução aos ecossistemas tropicais mesmo, e foi fantástico, foi uma coisa que me revolucionou por dentro, mas também percebi o incômodo e a vergonha que é estar num país onde você não fala a língua. Isso me incomodou muito, e eu jurei que eu não ia fazer isso de novo. Claro que eu já fiz isso muitas vezes depois, indo para outros países onde não tem a menor chance de eu aprender a falar direito. Mas isso me motivou muito a querer falar português no Brasil. E dando crédito a um professor fantástico, eu falo que eu não aprendi a falar nos Estados Unidos, mas o professor foi muito inspirador. Um cara chamado Charles Cutler, é um professor na Universidade de Smith College, que é uma universidade 100% feminina,
na cidade onde eu me criei, meu pai era professor lá, mas permitia homens, assim, como ouvinte de vez em quando, sem falar que o professor é amigo da família e tal. E falei, não, pode entrar. Ele se descreve como brasilianista, ou seja, especialista em coisas brasileiras lá. E ele tem uma paixão pelo Brasil que foi muito contagiante. Então, eu, antes de vir para cá, já vim totalmente predisposto, né, com preconceito favorável muito forte, né? Então isso ajudou muito. Para a gente nos Estados Unidos, você é do lugar onde você foi criado. Não importa onde você nasceu. Eu sou de tal cidade porque eu nasci lá. Não, eu me criei em tal lugar, eu sou de lá. A gente não tem esse costume de reconhecer a cidade de nascimento. E muito menos... então, e por isso, eu jamais ia considerar... Eu tinha avós, um par de avós do lado materno, que a gente chamava dos avós italianos, que vieram... Meu avô veio da Sicília, e minha avó veio nessa viagem da Sicília para os Estados Unidos, mas com uma parada no Brasil, em Santos. Ela veio dentro da barriga da minha bisavó e ela nasceu em Santos. E para os brasileiros, quando esse fato, que é um fato trivial na nossa família, nasceu no Brasil por acaso, não tem nenhum peso. Esse fatinho, quando saiu a ser conhecido pelos amigos brasileiros, de repente ofereceu a grande explicação. Agora entendemos tudo, né, Mário? Você é neto de brasileira. Como assim? Minha avó é italiana, que se criou nos Estados Unidos? Não, ela é brasileira, nasceu em Santos. Então tá. Então, tem quem diz que é por isso, tá? Como iniciou a sua paixão pela biologia e pelos pássaros? Você sempre quis se especializar em ornitologia ou você que iniciou tinha uma outra área em mente e a vida lhe levou para esse caminho? Tá. Eu sempre fui da natureza, de bicho, de planta, né, natureba, desde minhas primeiras memórias mesmo, desde criança. Pássaro em si surgiu como uma coisa forte com meus 13 anos, mais ou menos. E aí nunca mais larguei a passarada. Mas eu já tinha me investido muito em outros grupos de animais e plantas, como moleque mesmo, como criança, por paixão. Então, eu queria muito expressar minha gratidão para os meus pais, que já não vivem mais, mas que tiveram uma atitude. Eu não venho de uma família de naturalistas. A família, em geral, é de gente que mais das humanas. Assim, meu pai era professor universitário de história antiga, da Grécia e Roma, e só historiador. Minha mãe viveu principalmente como uma dona de casa, mas uma maluquinha genial, que fazia um pouco de tudo. Tinha treinamento em arquitetura, treinamento em psicologia, uma pessoa com... E meus irmãos seguiram caminhos de... Meu irmão mais da engenharia e construção, minha irmã se tornou médica, mas eu nasci... E meus avós, assim, nas áreas sociais, meu avô era um líder de sindicato, de rebelião contra o sistema capitalista meio escravizador da virada do século de 19 para 20. E ligado em reforma penal e esse tipo de coisa. Então, ter um naturalista, um moleque interessado em bichinho, era uma coisa estranha para a família. Mas todo mundo entendeu, todo mundo sacou que paixão é paixão. E fui muito encorajado, assim. Todo mundo queria algum tipo de presentinho de Natal, um carrinho, qualquer coisa, sei lá. E eu só queria guias de identificação de bicho e planta, desde criança, cara. Eu ia em biblioteca, em livrarias com minha irmã, que é mais velha que eu, falava, eu quero isso aí. Toda hora era assim. E o pessoal deixava, ninguém falou, deixe de ser doido e faça alguma coisa que presta. Então, eu agradeço muito isso dos meus pais e do sistema de escolas públicas da minha cidade,
onde tinha biólogos, professores que vinham, traziam bichos, levavam a gente para o mato, encorajava muito a apreciação da natureza. Então, esse clima de encorajamento, de qualquer paixão que seja, no meu caso, pela natureza, me ajudou muito a nunca duvidar, sabe, que era isso que eu queria. Eu acho que tem gente que é criado dentro de famílias ou visões que eu também valorizo e não tenho muito essa habilidade, visões mais estratégicas, assim. Pense no que pode dar certo, o que não pode dar certo, se prepare para ser elegível para alguma coisa ou para ser o melhor nisso, daquilo. A minha criação não foi assim, e eu sofro, de certa forma, um pouco, de não ser um bom estrategista. Eu sou um péssimo estrategista. Eu sou totalmente, assim, um ser de ser levado pela paixão, pela vontade, pela curiosidade e pela confiança que, por algum motivo, essa criação me deu, de que vai dar certo. Faça aquilo que você gosta, faz o melhor possível dentro da sua capacidade, independente dos critérios dos outros. Em algumas coisas, você vai ser julgado como sendo meio mais ou menos, mas você sabe que batalhou muito. E em outras coisas vão dizer que você é incrível nisso, como é que pode uma criança, nananã, mas você sabe que você está sendo meio boca e pode fazer melhor. Então faça dentro da sua capacidade, faça seu máximo e as coisas vão dar certo. Essa receita, que é nada estratégico talvez, deu certo para mim. E eu gostaria, se eu puder, dizer para quem tem esse tipo de sentimento dentro de si, para seguir a sua estrela nesse sentido, não sentir tanta pressão de fora. Agora, não é para todo mundo, então não é receita, né? Então, desculpa, uma parte da sua pergunta, Isa, era sobre como me interessei por pássaros. Então era bichinho, era planta, era qualquer coisa, de criança, aquela curiosidade de criança mesmo, que eu acho que todas têm em algum momento pela natureza. E meu pai, que gostava de jogar golfe, bem coisa de americano, né? Ele via nos campos de golfe, ele via bicho e planta e coisa, ele voltava e contava história, eu vi um pássaro tal, hoje foi muito legal, sem saber o que era, e eu ficava curioso, procurava identificar, e ele gostava, por incrível que pareça, de cobra. E lá na minha terra tem tipo uma meia dúzia de espécies de cobra só, nem lagarto não tem lagartos no norte dos Estados Unidos, tem pouquíssima cobra e nenhuma é venenosa. Então gostar de cobra não é perigoso. Então ele pegava de vez em quando uma cobrinha no campo de golfe e zipava dentro do pochete onde guarda as bolas para trazer para casa para me mostrar. Então ele me trazia cobra de vez em quando. Contava dos beija-flores que visitava as flores no jardim, em volta do clube lá dos jogadores, essas coisas. E isso me estimulava. Minha mãe gostava de jardinagem, fez um jardim de maluquinho. Como eu falei, ela sempre foi meio maluquinha e genial, e ela fazia o que vinha na telha. E ela plantou dentro do quintal uma banheira, enterrou a banheira para virar laguinho em miniatura dentro do quintal. E tinha plantas em volta e se colonizava espontaneamente por sapinhos e coisas. E quando meu pai trazia uma cobra, uma coisa assim, eu soltava lá perto da banheira, lá do laguinho do quintal, e às vezes ficava, na maioria dos casos, ia embora, mas tinha esse costume de tentar atrair natureza e manter a natureza por perto. Depois que eu tinha idade suficiente para minha mãe se liberar um pouco das atividades domésticas, ela assumiu um emprego como secretária num departamento de biologia numa faculdade da região. A minha região é cheia de faculdades. As cidadezinhas por perto hospedam 5 faculdades bem conhecidas e é conhecido como a região das 5 faculdades. Então, é uma área muito culta, apesar de rural. E minha mãe começou a trabalhar nesse departamento de biologia e eu era quase um mascote de lá, né? Eu aparecia, ficava nos pés da minha mãe, moleque, criancinha mesmo. Mas eu fui fazendo amizade com os professores e eu conheci um professor que criava salamandra.
e fazia experiências de cortar os dedos e ver regeneração. Ele estudava o meio milagre da regeneração dos membros em salamandra. Tinha outro professor, um jovem estrela, que estava publicando em revistas importantes, e descobriu que essa borboleta monarca, que era conhecida já como venenosa e que tinha outras espécies que mimetizam ela, que ele começou a criar aves em cativeiro para comer, para fazer experiências de se comer o primeiro a monarca e tem a experiência de cuspir uma coisa nojenta e ficar enjoado, como é que é a reação quando vê a espécie mimética? Se comer primeiro a mimética, quanto tempo leva para entender que o venenoso é venenoso, e assim vai. Esse cara me ensinou a criar borboletas em casa. Eu ia atrás das monarcas desovando nas plantas, eu aprendi a conhecer a planta específica que ela desovava, catava os ovos debaixo das folhas, catava a folha inteira, levava para casa e criava. Com isso, quando meus pais se separaram e casaram de novo, minha mãe casou com um homem que tinha uma máquina fotográfica que ele me deu para eu poder fotografar toda a metamorfose das borboletas dentro de casa. Tudo isso estimulava. E tinha liberdade de seguir qualquer loucurinha de criança que gostava da natureza. Então tinha uma fase borboleta, tinha uma fase anfíbios, com esse cara do salamandra que me dava também sapinhos para criar em casa. Tinha a fase das cobras, e tinha uma fase, antes de pássaro ainda, de plantas, que eu me interessei muito pelas plantas nativas, comecei a fazer jardinagem com plantas nativas, até arrumava emprego nas férias de ajudar um cara que tinha uma empresa de paisagismo e tudo mais. Mas o lance da minha mãe casar de novo e a gente se mudar para uma casa nova, num lugar diferente, com um padrasto diferente, foi o que me fisgou com pássaros. Meu padrasto alimentava pássaros, tinha comedouros do lado de fora da janela de casa, e a gente tomando café da manhã, via pássaros chegando quase na cara, que para mim eram só coisa de sala de aula, de cartaz na parede, de livro. Na época nem tinha muito programa de televisão sobre natureza, nem nada disso. Muito menos internet, né? Não existia nada disso, né? Então, ver pássaro de perto me converteu de vez. E eu me tornei um birdwatcher, né? Um desses listador fanático, que vê no livro, tem tal espécie, eu vi, mas eu nunca vi tal coisa, eu quero ver. Eu me tornei um desses antes de entender que existia isso, que isso era um hobby, que existiam outras pessoas, que eu não era só um tantã meio viciado numa coisa que eu não deveria nem admitir para ninguém, sabe? É incrível, é incrível. É engraçado perceber que às vezes a gente escuta que a gente tem um privilégio muito grande de estudar biologia na Amazônia, na região norte, que a gente sai de sala de aula e tem um fragmento de mata praticamente na porta da sala de aula. Tem uma coisa que acontece aqui, que é um pouco polêmico de falar, mas eu acho que é importante reconhecer, que é o povo do norte já sofre preconceito dentro do próprio país, primeiro, né? E tem essa visão de que é um bando de gente que vive no meio do mato, que vive no meio de um monte de doença, e que todo mundo é descendente de índio, e que isso é algum motivo de vergonha, né? Que é difícil entender, mas eu sei que eu percebo isso, e eu imagino que vocês, criados aqui, enxergam isso mais fortemente ainda. Então, por ser relativamente recente o fenômeno da vida urbana no norte, na região amazônica, ainda tem muita rejeição da ligação com a natureza, como se fosse um resquício de uma vida mais primitiva, ou algo que deveria ser eliminado, esquecido. Mas eu acho que eu não tenho dúvida de que a criação de bichos, principalmente na infância, primeiro estimula um monte de capacidade protetora e tudo mais, aquela coisa de responsabilidade, mas também responsabilidade estimula a capacidade de observação, a ligação mais forte com a natureza. Eu não sou muito a favor de criação de bichos selvagens, hoje, como adulto.
mas eu tenho que admitir que como jovem, como criança, isso me influenciou muito. Poder ter bichos na mão, por perto, me conviver mesmo com bichos, fez muita diferença. Agora, quando você visita o povo indígena daqui do norte, que ainda mantém algum estilo de vida mais tradicional, você vê que a criação de bichos faz uma parte enorme da cultura. É muito comum capturar um bicho para criar, ou caçar um bicho e descobrir que tem filhote e adotar os filhotes para criar, ou ao acaso, porque topou, ou com um propósito, tipo criar jacamim para ajudar a cuidar das galinhas, né, proteger as galinhas e tudo mais. Criar arara para poder ter uma fonte de penas para decorações e tudo mais. E criar outros bichos só porque é divertido, é interessante, é curioso, faz parte. Então, a gente tem problemas culturais, né, de conflitos, assim, a gente tem uma legislação muito rigorosa que não permite fazer absolutamente nada com nada, ao mesmo tempo a gente quer encorajar a profissão de biologia, respeito pela biodiversidade, mas ninguém tem proximidade com a biodiversidade. Então, eu não diria que tem solução fácil para isso, eu acho que nós estamos passando por uma fase onde a gente se adapta, aprende o que foi forte, até onde a gente exagerou, para onde a gente deveria talvez voltar para trás e criar uma capacidade uma tolerância maior para diferentes estilos de vida. Como a gente já conheceu um pouco sobre a sua história, sobre a sua jornada aqui em Manaus, a sua paixão pela biologia, agora a gente quer saber mais, né, sobre a sua expedição que aconteceu, sim. Inclusive que virou um documentário, que conta sobre o descobrimento de novas espécies em uma região intocável daqui da Amazônia. Então, até onde a gente entendeu, você foi quem tomou a frente, claro, com a ajuda de vários pesquisadores, mas a gente quer saber se a ideia partiu de você. Bom, começando com essa última pergunta, sim, a ideia partiu de mim por um motivo que até é contado no filme. Eu vi no mapa, eu colecionava mapas da Amazônia toda e eu vi no mapa um conjunto de serras que eu nunca tinha ouvido falar antes, nunca tinha ouvido ninguém dizer nada, e eu vi que tinha toda a receita para ser um lugar com espécies novas, espécies desconhecidas, por ser uma serra grande, alta e muito isolada de outras serras, é como se fosse uma ilha. E ilha, a gente sabe, tende, ao longo de muitos longos períodos de tempo, a evoluir organismos próprios da ilha, espécies endêmicas, e por não ter sido estudado nunca essa serra, ia necessariamente, qualquer coisa que fosse endêmica da serra, necessariamente seria coisa nova para a ciência. Então, olhando para aquilo no mapa, virou assim o objetivo principal. Falei, meu Deus do céu, eu tenho que conhecer esse negócio. Minha carreira tem sido dedicado à exploração biológica da Amazônia, tentar ir em lugares remotos e descobrir o que ocorre lá, tentar entender o que determina as distribuições das espécies, tentar prever, inclusive, se a gente for para tal lugar, o que vai ter? Quais são as regras que determinam o que delimita a distribuição de uma espécie ou outra? Isso é muito divertido. Isso se chama biogeografia, no senso mais amplo da palavra, que é quais são as distribuições das espécies e quais são os fatores que determinam essas distribuições. Mas uma serra como a Serra da Mocidade, ou um lugar com as características da Serra da Mocidade, eu nunca tinha visto igual. Eu vi no mapa. Foi um exercício em surfar pela Amazônia pré-Google Earth, né? Antes de ter as imagens de satélite, o que tinha eram mapas em papel, e eu comprava esses mapas e digeria aquilo, tentando conhecer. Levou mais que 10 anos entre imaginar ir para lá, conversar com os colegas, vamos montar uma expedição para lá, e de fato conseguir montar a expedição. Agora, esse montar a expedição dependeu de muitas outras pessoas, e muita gente com muitas competências que eu não tenho. E principalmente
a sorte de conhecer um diretor de filmes documentários que se interessou e se ofereceu a apoiar, pelo privilégio de acompanhar e poder filmar a expedição, do ponto de vista dele, o privilégio, ele se daria o trabalho de ajudar a conseguir os financiamentos, a parte logística toda. Se não fosse ele, talvez a gente não teria tido tanto contato com o Exército, tanta boa entrada com o Exército, que acabou forjando uma relação muito saudável, acredito, de colaboração, que se tornou depois o programa que eles mantinham, pelo menos, não sei se ainda existe, chamado Pro-Amazônia, dentro do Comando Militar da Amazônia, que era de envolver pesquisadores nas viagens para lugares remotos, pelotões do Exército em lugares remotos de fronteira na Amazônia. Enfim, começou com uma observaçãozinha minha e uma vontade muito grande, mas só se realizou, só saiu do campo dos sonhos, que eu sou perfeitamente feliz de cultivar sonhos que nunca se realizam. Se tem mais sonho do que vida para cumprir, uma coisa cai e outra surge, mas dependeu muito de outras pessoas para se tornar uma realidade. Foi um privilégio muito grande poder fazer a expedição e ainda ter a expedição documentada. Virar filme e tudo mais, tem muitas horas de filmagem que não foram incluídas também, isso que podem ainda virar séries pode existir, a gente pode ainda pensar em fazer uma série sobre os pássaros, uma série sobre herpetofauna, uma série sobre os mamíferos e assim adiante. Mas, apesar das condições extraordinárias dessa expedição, de ir para um lugar muito remoto, muito difícil, com grande possibilidade de achar espécies novas, de ter o apoio do Exército, de ter helicóptero, de ter apoio financeiro arrecadado por uma produtora de cinema e tudo mais, apesar dessas coisas excepcionais, o espírito e a motivação da expedição foi os mesmos de todas as nossas expedições. A gente faz isso e muita gente no INPA e na UFAM faz isso rotineiramente, né? 1, 2, 3, várias expedições por ano para tentar justamente entender mais sobre os ecossistemas em lugares remotos da Amazônia. Eu lembro que quando eu assisti lá no Teatro Amazonas, nossa, foi muito emocionante, muita gente assim. Uma das minhas cenas favoritas foi quando o senhor tá lá explorando, aí chega um pássaro próximo. Aí o senhor fala que o porquê aquele local não foi visitado por outras pessoas, por conta do comportamento daquele pássaro, que ele demonstrou curiosidade. Eu achei muito bonita aquela cena. É uma das minhas cenas preferidas. Que legal. É um beija-flor que veio me investigar e veio na minha cara. E o comportamento desse beija-flor, como o de muitos outros bichos que a gente viu, deixou muito claro que não tinha nenhuma pressão de caça, nenhuma ameaça e provavelmente uma total infamiliaridade com a espécie humana. Quais foram o maior desafio durante e antes dessa expedição? Sim, a logística foi um desafio grande, mas isso foi amenizado muito pela participação de muitos atores nisso. Quer dizer, tinha 2 alunos de pós-graduação, o Thiago Laranjeiras e o Gabriel Leite, que se substituíram no papel de gerente de logística, e tinha toda a parte do Exército, e tinha a produtora de cinema com gente dedicada também a cuidar disso. Então isso, na verdade, foi mais fácil para mim do que na maioria das expedições, que não pesou muito para mim a parte de logística, apesar do tanto que era complicado. Bom, tinha um desafio físico, né, que era de subir e descer a serra toda hora. Você não vê muito disso no filme, porque é difícil mostrar a inclinação da terra e tudo mais, mas era subir e descer toda hora, era cansativo. O desafio de satisfazer todo mundo, de oferecer condições para todos os grupos, ficou claro desde o começo, que ir para um lugar desses só com a minha turma de passarinheiros não seria apropriado.
o custo tão grande, a dificuldade tão grande, a chance talvez tão única, que tinha que envolver o maior número de grupos biológicos, especialistas possível. Então, isso significava oferecer condições para todos os grupos poderem trabalhar direito. E isso também significava, por sua vez, abandonar qualquer ideia de coleta muito regimentada, tudo sobreposto, não, nós vamos todo mundo fazer mesmo o desenho amostral, sem condições. O lance era explorar, seguir o instinômetro de cada especialista. Não, para insetos aquáticos a gente faz assim, para mamíferos a gente faz assado, para planta vai ser desse jeito, e deixa cada um fazer do seu jeito. E quando tinham algum obstáculo para algum grupo, tentar amenizar, tentar achar uma solução. Isso me destrilhou um pouco da ornitologia. Isso frustra um pouco, né? Quando é muito mais gostoso ser participante de uma expedição do que líder de expedição. Eu tento evitar liderar expedições justamente por isso. O que eu quero mesmo é me meter no mato, sumir no mato vendo passarinho. Mas, para falar a verdade, se eu posso falar isso, o Maurício, o diretor, não sei se está me ouvindo ou vai me ouvir falar isso, mas o filme enfatiza a aventura, os desafios, as dificuldades, e eu acho que isso emociona as pessoas, ainda mais quando não conhecem bem. Mas para a gente foi muito tranquilo. A gente foi um grupo de gente experiente, os alunos mais inexperientes estavam acompanhados por gente que tinha mais experiência, e todo mundo muito à vontade na mata. A equipe de filmagem era quem menos entendia como sobreviver. Não o diretor, que era um cara que gosta muito disso, mas tinha muita gente da capital de São Paulo, pela primeira vez na floresta amazônica, tendo que andar na mata e totalmente longe de tudo, já pirava de não ter sinal de internet, né? Imagina a possibilidade de ver uma onça, alguma coisa. E rolava umas pira lá, umas preocupação, assim, que, gente, eu acho que tem uns índios nos assistindo, nos acompanhando, eu sinto que eu estou sendo olhado, e talvez sim, não sei, a gente não teve nenhuma evidência concreta disso. Mas foi muito tranquila a expedição, na verdade. E para mim, aventura é quase sinônimo de mau planejamento. A expedição não é para ser uma aventura, é para ser uma caminhada no parque, é para ser uma investigação. A aventura é uma aventura intelectual, de descobrir coisas, de seguir as pistas e topar em coisas que você não imaginava. Isso é uma aventura acadêmica e emocional, mas não física, não tinha muito pouco perigo, eu acho. A gente foi muito bem comportadinho. Na sua visão, o senhor acha que foi o suficiente ou que tem muito ali ainda para se descobrir? Não foi suficiente e com certeza tem mais coisa. Quando você vai para um lugar que nunca foi estudado antes, com uma turma que conhece bem seu grupo de especialização, em geral, as grandes surpresas, os grandes acréscimos biológicos para a biodiversidade surgem em pouco tempo. Imagina, você é um animal que só ocorre na Serra da Mocidade. Se sua distribuição global é tão restrita e você ainda existe, você tem que ser comum pra caramba naquele lugar. Então, as coisas mais especiais em lugares remotos e diferentes, em geral, tendem a ser comuns. Então, se tiver o olhar de um especialista que já sabe o que reconhece, já sabe o que é normal de outros lugares, o que é diferente de cada lugar surge rapidamente. Por isso que existe toda essa linha de levantamentos rápidos, biológicos, tal do RAP, pela região tropical do mundo, porque você bota uma equipe fera no chão, rapidinho vai achando as coisas. Isso me faz sentir que não deve ter muitas coisas que a gente não detectou. Onde a gente foi. Mas a gente não foi em tudo quanto é lugar que valeria a pena. O topo da serra, do pico mais próximo do nosso acampamento, que era de 1.750 metros, a gente mal conseguiu visitar. E foi só turismo mesmo, aquela coisa, abriu o caminho, todo mundo trabalhando na base 1,
depois se mudou a 600 metros de altitude. Depois nos mudamos para a base 2 a 1.000 metros, trabalhamos pesadamente naquela faixa, entre 1.000 e 1.400 e tal. Aquele pico, a gente só visitou. A trilha até lá só se abriu perto do fim da viagem. A intenção original era ter um terceiro acampamento e trabalhar aquela parte mais alta intensamente. Não rolou, por vários motivos. Principalmente por não ter água lá. Então não ia ser viável. Eu tenho certeza que aquele pico, e existem outros picos na Serra da Mocidade, mais altos ainda. O ponto mais alto da Serra da Mocidade mesmo fica dentro da área indígena dos Yanomami e necessitaria todo um arranjo de uma negociação de permissões e tudo mais. E mesmo assim não tem garantia nenhuma da logística de chegar lá. Mas aquele pico é quase 2.000 metros. É um ambiente bem distinto daquilo que a gente estava estudando mais embaixo. Aquilo vai ter outras coisas. A diversidade, aproximando 2.000 metros, começa a diminuir. Mas, em compensação, a especialização aumenta. Então, tende a ter coisas que ocorrem só ali. E a gente não chegou a ver. Então, isso falta, isso deixa uma coceira, né, na gente. Puxa, bora voltar? Tem planos para uma outra expedição, só que também gravada para virar documentário? Para a Serra da Mocidade não tem plano nenhum concreto no momento. A gente realmente depende de uma logística bastante complicada, que significa ou o envolvimento do Exército ou um orçamento enorme assim, para poder pagar helicóptero particular, esse tipo de coisa, que é muito longe, e até nem pensar. Então, Mocidade está meio em banho-maria, mas continua sendo aquela vontade, todos nós que já fomos, e aquelas pessoas que não foram, porque estavam escalados para a base 3 e não foram, que, imagina a frustração. Eu sinto uma dívida com esse pessoal, é muito chato isso, mas enfim. A vontade continua, mas a chance em tempos em curto prazo é muito pequena. Agora, enquanto isso, a gente tem explorado outras serras. Eu estou na minha fase serra, eu digo. Passei uns 15 anos investigando as campinas amazônicas espalhadas, os ambientes naturalmente abertos, savanas, campinas, campinaranas, tem vários nomes, ambientes na base de solos de areia branca, e achando coisas muito legais. Mas quando começou a ficar repetitivo ou previsível, eu comecei a mudar o foco para as serras. E eu estou definitivamente numa fase serra, e a gente tem explorado outras serras. Bom, Roraima e Amazonas são os estados para serras. Neblina no Amazonas tá chamando assim de um jeito que quase nós vamos ainda para neblina, que chega a 3.000 metros, né, de altitude, aí que é diferente mesmo. Em Roraima a gente tem visitado outras serras com bastante sucesso. Tem uma serra que dá para chegar até o pé da serra de carro, perto de Mucajaí, que chama Serra do Apiaú, que a gente já fez várias visitas para lá. Estamos descobrindo umas coisas legais lá. Mas é muito perto de gente que faz aquela serra se tornar... Já a ênfase lá é mais criar uma base para pesquisa, porque o acesso é mais fácil. Então a gente queria criar uma base para pesquisa, para estar recebendo gente o tempo todo, encorajar turismo de observação lá e tentar oferecer, em colaboração com os moradores da região, uma possibilidade de renda para uma região basicamente muito pobre, com poucas alternativas, onde uma parte da população pode se beneficiar da visitação de turismo, de observação e de pesquisa. Isso é um projeto que está andando em paralelo numa serra amazônica. E final do ano passado, a gente fez uma expedição maravilhosa também, organizado por um ex-aluno meu, o Tiago Laranjeiras, que é do ICMBio, e fez mestrado e doutorado no INPA, foi um participante integral, o integrante crucial da expedição da Serra da Mocidade, e agora, de volta à profissão dele, ele organizou uma expedição e teve a gentileza de me convidar, que foi ótimo, para participar na Serra do Sol. Serra do Sol é uma montanha que chega a uns 2.200 metros, fica por cima da divisa entre Brasil e Venezuela, metade está no Brasil, metade na Venezuela, e fica do lado de Monte Roraima. Tem uma diversidade louca de coisas de altitude, muito lindo o lugar. Fica
na região onde mora um povo chamado Ingaricó, é a etnia geral deles, que estimulou essa visita, queriam estudos científicos e queriam estimular turismo de observação lá no futuro, isso logo antes da Covid aparecer. Esse povo que nos acompanhou foi incrível, sinceramente. Eu tenho que admitir que eu não sou antropólogo, eu gosto de gente, como gente, um a um, eu gosto de vocês. Tá no meio de muita gente não é minha ideia de curtição, e eu vou para o campo em lugares propositalmente longe de comunidades, longe de gente. Eu não quero estar em focos de doenças que pegam em pessoas. Eu nunca peguei malária, nem leishmaniose, nem essas coisas que continuem não pegando, por justamente ficar longe de gente. Trabalhar perto de comunidade indígena nunca me atraiu. E eu tinha um certo preconceito no sentido que vai ser uma interferência constante, vão estar querendo falar de uma coisa e a gente fazer outra, eu quero focar nos passarinhos. Foi muito, muito, muito legal. Foi uma troca verdadeira de conhecimento. Eles têm um conhecimento incrível de tudo quanto é detalhe da mata onde eles vivem, e tem muitos nomes, mais do que eu esperava, mais do que eu tinha encontrado em outras comunidades. Eles reconhecem a maioria dos bichos e plantas, dão nome para quase tudo, até diferenças bem sutis. Mas eles também se interessaram muito na abordagem científica, aquela coisa da coleta, da investigação, da medição, da documentação de dados, aquela coisa toda. Então, e às vezes, as distinções que a gente faz, não, essa espécie não é a mesma coisa dessa por causa disso, disso, disso. Eles, por um lado, eles riam, achando que coisa mais trivial. Por outro lado, como os bons naturalistas que são, eles viram que, mas não é mesmo, que tem, olha, isso é diferente mesmo. Então foi uma troca muito saudável, muito feliz, e deixou uma saudade muito grande e uma preocupação muito grande por esse povo. Ao mesmo tempo que eles querem a movimentação de gente por lá, eles se isolaram agora, propositalmente, e espero que estejam conseguindo se manter saudáveis, mas a situação é muito preocupante por enquanto. Então tudo apertou o botão pause. Mas a expedição para a Serra do Sol foi muito incrível. E foi filmado, em parte por nós mesmos, todo mundo aprendendo a usar melhor o celular, mas também acompanhou um cineasta, uma pessoa sozinho tentando cuidar de um monte de coisas, e está fazendo um filme sobre a expedição, que não sei em que pé que está, mas um dia vai sair. Nessa expedição, teve com certeza muitas coletas, mas o que a gente quer saber, quantas espécies já foram catalogadas, se tem pesquisadores trabalhando nessas coletas, como tá? A gente quer saber o andamento disso, a gente está muito curioso. Tá legal. Foi coletado muito material de todos esses grupos representados lá, mamíferos, herpetofauna, aves, peixes, invertebrados, plantas, fungos. Muito material veio de lá e tudo isso foi catalogado dentro das coleções do INPA. Ou seja, está tombado em coleção, mas nem tudo está identificado. De cara, todos os especialistas tinham lá suas ideias, isso aqui vai ser uma espécie nova. Isso aí é aquela coisa que a gente não sabia, esse é o primeiro registro para o Brasil. Mas a confirmação de cada palpite desses demanda um trabalho um pouco minucioso e às vezes meio maçante e demorado. No caso com os pássaros, não existem coleções no Brasil da avifauna das serras amazônicas, a região que a gente chama da região dos tepuis. Os tepuis, tepui é um termo em Garicó, na verdade, para serra, só significa serra. Mas os tepuis clássicos, na nossa concepção, são aquelas montanhas tabulares, que parecem umas chapadas, e nem Monte Roraima, que são comuns nessa região. Por não ter material facilmente disponível, a gente tem muita dificuldade em confirmar. Você recorre à literatura, você lê sobre a descrição inicial de espécie tal e fala, mas tinha uma asa de tal jeito, cor tal na garganta, e está com o bicho que você coletou na sua frente, não parece ser igual não, acho que é diferente. Mas sem poder comparar,
É muito difícil afirmar. Então as coisas estão indo numa marcha, aquela marcha mais típica de laboratório, de gabinete, muito diferente do campo. Já 10 espécies novas já foram descritas, a maioria invertebrada, 2 espécies de escorpião, acho que umas 5 ou 6 espécies de insetos aquáticos, uma espécie de musgo, aqueles musgos todos em cima das plantas, né? Aquela coisa que parecia esponja, toda fofa e úmida. Uma daquelas é uma espécie nova, pelo menos uma é uma espécie nova. Teve uma espécie nova de pássaro, que a gente mostra no filme, mas que não foi descrita ainda. Está em processo de descrição, a gente fez umas análises moleculares, mas as comparações direto com outros exemplares não rolou, e talvez não role. A gente vai ter que se embasar em fotos e descrições na literatura, mas nos próximos tempos vai sair. Agora, a avaliação no campo, logo depois do campo, foi que a gente tinha em mãos pelo menos 80 espécies novas, das quais 10 já foram descritas. Pois é, cada especialista falou que não, a gente acha que isso é novo, então fez sua lista, a gente foi compilando, e deu mais que 80. Nenhuma dessas possíveis espécies novas já caiu, ou seja, a gente ainda acredita nessa soma. 10 já foram descritas nesse processo nos últimos 4 anos, depois da expedição, e tem gente trabalhando em cima do material direto. Inclusive, é o tipo de coisa que, para aluno de pós-graduação, daria um material muito fértil para estudar, principalmente nos grupos muito diversos, como plantas e invertebrados, onde tem um monte de material que vai demorar muito tempo para as pessoas estudarem direito. Mas eu tenho muita confiança de que vai dar mais que 80 espécies novas ao todo, porque ninguém desistiu de uma coisa, falar, aquilo que... Bom, mentira, alguma coisa ou outra que era suspeito podia ser novo, quando a gente voltou, não era não. Mas, em compensação, aquela coisa que veio junto, que achava que não era novo, era. Então, em soma, a gente não perdeu nada. E provavelmente tem muito mais coisa ainda a ser desenterrada das coletas. A marcha da descrição da taxonomia é muito diferente que a marcha da coleta. E essas espécies catalogadas, já foram publicados artigos, estão disponíveis em alguma plataforma para a gente poder conhecer? Sim, que bom que você fez essa pergunta. Eu vou mandar para vocês o link onde a gente posta todas, é um Google Drive, onde a gente posta todos os artigos provindos da expedição. Inclui algumas coisas que são listas de espécies, coisas que são descrições, e nem tudo é descrição de espécie nova, mas está tudo disponível. São publicações de que qualquer um poderia achar por busca própria, mas a gente juntou tudo num drive onde pode acessar. E eu vou manter isso sempre, quando sai uma coisa nova, sempre vai para lá. Então, se mantiver o link, vai poder acompanhar. Obrigado pela pergunta e pela curiosidade, porque isso me lembra uma decisão ou uma vontade que a gente que cristalizou depois da expedição, que foi de criar um website sobre serras amazônicas, onde a gente começa a consolidar o estado do conhecimento, digamos, dessas serras e priorizar onde seria interessante ir, onde já foi, o que existe sobre cada um. Então, realmente a gente está devendo isso. Esse é um projeto maior de tentar montar isso, mas enquanto isso, pode divulgar livremente. Então, os fãs de serras amazônicas ainda são uma minoria, né? Um grupo muito pequeno. São lugares remotos, difíceis, pouco estudado, pouca literatura. E hoje em dia, quando a gente não tem muito estímulo nem financiamento para a pesquisa, a tendência é de fazer algo mais perto de casa, algo que tem condições de fazer. E essa exploração de lugares remotos é uma das primeiras coisas que cai em períodos de pouco financiamento ou, digamos, pouca iluminação. Então, a gente está querendo muito encorajar o interesse por esses lugares. Apesar de serem remotos, não são isentos de ameaça, né? As serras
são destinos para mineração, quase que sempre ilegal, a invasão de atividade mineradora, garimpos e tudo mais. Tem problemas sociais sempre associados a isso, inclusive das interações com os povos que moram perto. E também sofrem ameaça de fogo. O estado de Roraima, que no pé das serras muitas vezes tem lavrado, um ambiente naturalmente aberto, uma espécie de savana, cerrado, coisa assim, que pega fogo com uma certa facilidade, queima muito mais frequentemente por causa da ação antrópica de gente, e o fogo cada vez mais escapa das baixadas e começa a subir as serras. E com cada queimada que rola, enfraquece, penetra um pouco mais na floresta úmida, enfraquece a vegetação, se torna uma vegetação mais propensa a pegar fogo, e a tendência de subir cada vez mais. Tem serras em Roraima, no meio dos lavrados, que você pode comparar com serras que estão em estado natural, que você vê que tem uma floresta em cima, e outras que são cobertas por cerrado. E é certamente porque queimaram repetidamente fogo antrópico escapado, fugido, que cobriu a serra e modificou definitivamente o ambiente. Inclusive o acúmulo de umidade que essas serras fazem por causa da sua altitude e sua vegetação para de acontecer quando não tem tanta vegetação lá em cima. Então essas serras são ameaçadas, e tem uma ameaça maior de todas, que é o aquecimento global. As mudanças climáticas fazem com que tudo fica mais quente, em média, e a zona de frio, né, aquela zona do ambiente de floresta nebular, que hoje em dia começa por volta dos 1.000 metros e tal, tende a subir as serras. Serras ficam menores na medida que você vai subindo, então a área potencialmente coberta por um tipo de ecossistema vai diminuindo na medida que a temperatura vai subindo a serra. Ou seja, os lugares com ambientes frios são nas pontinhas, e serras baixas perdem completamente o ambiente. Então, tem muitos motivos para querer despertar a preocupação, o carinho por esses ambientes e o reconhecimento do que tem de especial, para a gente mudar nosso tratamento direto das serras e mudar, na medida possível, nossa maneira de viver nesse planeta que estamos detonando, né? Como todo mundo sabe, mas é muito difícil saber como lidar. Agora, o que queremos pedir do senhor é que deixe uma mensagem para os estudantes de biologia e os novos pesquisadores, principalmente agora, né, que a gente tem que levar em consideração o que tem acontecido, os problemas que a ciência tem enfrentado. O que o senhor deixa de mensagem para motivar essas pessoas? Eu acho, eu já falei que para mim foi muito importante poder seguir minha estrela, poder ser fiel àquilo que eu achava bonito e importante, sem pressão ao contrário. Então, eu acho que para algumas pessoas isso pode ser útil, essa visão de que só porque tem gente te desencorajando, não quer dizer que você não deveria fazer. A gente tem que... Cada pessoa, isso é mais autoajuda do que biologia, né? Mas cada pessoa, um dos segredos da vida, eu sinto, de uma vida satisfatória, de ter alguma felicidade e gratificação na vida, é o autoconhecimento ao ponto de saber o que você gosta, o que te dá prazer e o que você é bom de fazer. Às vezes a gente gosta de uma coisa que a gente é muito ruim de fazer. Eu já gostei de muita coisa que eu não sei fazer direito. E às vezes a gente descobre que não dá muito prazer, não gratifica muito fazer algo que não tem ressonância, ninguém... Então, esse equilíbrio entre o que você faz bem e o que te dá prazer é uma coisa que vale tratar com muito carinho dentro de cada um. E pode haver uma pressão ao contrário, assim, uma pressão para ser biólogo, para quem, na verdade, não vai gostar. Isso também é legítimo, não é um fracasso mudar de área, decidir que aquilo não é para mim. Pelo contrário, cada descoberta dessas é uma grande vitória
na viagem que é a vida, de tentar achar um caminho que dê prazer. Então, decidir que, olha, eu não estou no rumo certo para mim, não é vergonha, não é desgraça, é uma vitória. Também tá disposto a insistir em coisas que você sente no fundo do coração que é sua estrela, é seu rumo, é importante também ter a coragem, a insistência para fazer isso. Essa interrupção divina foi para mim cair na real também e respeitar as pessoas que são mais estrategistas, que não são tanto sonhador como planejador, que isso é uma maneira de ser também tão legítimo quanto a pessoa tem que ser fiel a si mesmo. E para aquelas pessoas que estão procurando a sequência de decisões que vão levar a sucesso, eu só queria lembrar que é muito fácil o profissional já estabelecido contar a sua história como se fosse uma sequência de acertos. Quando, na verdade, é só porque a gente só lembra ou só acha digno de mencionar aqueles momentos que pareciam levar, logicamente, aonde nós estamos hoje. Mas eu não falei nada dos anos que eu fiquei cantando num conjunto, numa banda de música dos anos 50, ou servindo mesas em restaurantes, ou correndo atrás de namoradas que não queriam nem saber de mim, que não era do meu perfil, e eu não entendia isso. E coisas assim, que fazem parte da vida também. A gente não conta essa parte, porque parece irrelevante, ou parece fracasso. A vida não é só uma sequência de acertos, e bom planejamento pode ajudar muito, mas algum planejamento dá errado, surgir um Covid no meio, ninguém prevê. Não se desesperar também. Nessa fase que eu estou na carreira, de estar estabelecido e sem muitas preocupações sobre o que vem pela frente, tudo, eu sinto que eu já estou no lucro, às vezes esquece a diferença de ser um jovem pesquisador ou biólogo ou ainda um estudante, e aí toda a insegurança e a incerteza sobre o que vem pela frente. E eu posso dizer que algumas conquistas fazem um mundo de diferença no autoestima. Então, eu sugiro seguir a possibilidade de conquistas, algumas coisas que vão te fazer sentir bem. Nossa, eu me desafiei com tal coisa, eu saí pelo outro lado e eu consegui. Autoestima é uma ferramenta que nos traz rapidamente, é impressionante, sinceramente. São poucas as conquistas que a gente precisa ter para começar a sentir melhor sobre si mesmo. E autoestima nos traz generosidade de espírito, traz um espírito de colaboração, traz humildade, porque já conquistei o que eu precisava conquistar. Eu não sou uma desgraça, eu sou razoável, eu não sou uma bosta, eu sou aceitável, eu sou bom. Aí, não tem que mais ficar comprovando toda hora. Sua vida pode se concentrar nas colaborações com os outros, na possibilidade de trazer outros para cima, de oferecer oportunidades. Eu recomendo buscar conquistas cedo na carreira, pelo bem que te faz pessoalmente. Agora, lembrando de tentar evitar, dentro do possível, a competitividade selvagem, né, que faz seu sucesso depender do fracasso de outros. Isso acaba pesando pela frente. Se é que existe karma ou não, eu não sei, mas subir pisando nos outros, não recomendo. Não é uma estratégia que faz bem pro coletivo. Mas buscar maneiras de ter sucesso vale a pena. Vale a pena porque faz bem para a alma da gente. Se sentir competente. Enfim, novamente a gente quer agradecer a sua participação. E eu quero agradecer muito, foi um prazer, Brenda e Isa, conversar com vocês. Eu espero que vocês não sumam, né, apareçam pelas coleções do INPA, pela coleção de aves e não desistam daquilo que vocês acham bonito e valioso. Gostaria de agradecer
como a Brenda disse, pela entrevista, pela sua participação em se dispor a participar desse evento. Então, é uma honra muito grande. E eu já conheci o laboratório de aves, eu fiz um mini curso de taxidermia com uma moça de lá do laboratório. Eu fico muito contente que Pode você falar. já se expôs à ornitologia um pouco. Aliás, a taxidermia é uma arte meio rara e perdida hoje em dia, mas se existe uma receita para ser convidada a participar numa expedição, é dominar a taxidermia. Quem faz taxidermia é sempre muito bem-vindo em expedição, que é o que mais falta, é o fator limitante, é a capacidade de processar a coleta. Então, todo mundo é muito bem-vindo a conhecer a coleção de aves do INPA. Vai ser o maior prazer mostrar a coleção, falar em atividades meio marginalizadas. A coleta é um assunto muito polêmico e compreensivelmente, eu acho que isso daria uma outra conversa nossa em uma ocasião, mas ninguém precisa fazer coleta para apreciar uma coleção. E eu encorajo muito as pessoas a virem conhecer a coleção de aves, no caso, se quiser, ou as outras coleções de animais e plantas e micro-organismos também no INPA. Estamos com as portas abertas sempre a quem tiver interesse em conhecer. Então tá, professor Mário, muito obrigada pela participação. Então aqui a gente encerra a nossa entrevista. Brenda, muito obrigado pelo convite, Isa, pela gentileza, e vou gostar de continuar conversando com vocês em qualquer oportunidade. Obrigadão mesmo, viu? Tudo de bom. Nada, a gente que agradece. Tchau, tchau, professor. Enfim, ele fez um documentário maravilhoso, eu quero assistir, inclusive já até separei a pipoca para assistir, tá? E, inclusive, se você quiser saber cada espécie que foi catalogada nesse documentário, o link vai estar aqui embaixo na descrição para você, tá bom? E a gente está encerrando aqui mais um programa do The Science Show, tá bom? Não esqueçam de usar o álcool em gel, tá? E, por favor, fique em casa.